Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 11 de junho. Hoje a igreja celebra a festa de São Barnabé Apóstolo. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus enviou os seus 12 apóstolos com estes ensinamentos: Em vosso caminho proclamai: o reino de Deus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça também deveis dar. Não leveis pelo caminho, nem ouro, nem prata e nem dinheiro em vossos cintos, nem sacolas, nem 2 túnicas, nem sandálias e nem bastão, porque o operário merece o seu sustento. Quando entrares numa casa ou num povoado, procurai saber se ali tem pessoas dignas e permanecei nesta casa todo o tempo em que estiveres aí. E quando entrares numa casa, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali encontrar um filho da paz, a vossa paz permanecerá sobre ele. Mas se não tiver, ela voltará para vós. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega à minha vida e chega também à sua vida. Porque a palavra de Deus é pão de cada dia para a nossa caminhada. Levanta-te e coma. É o grande convite que Deus faz para cada um de nós na nossa caminhada ou em nossa peregrinação por esta história humana, por este mundo humano. Levanta-te e coma, porque a caminhada é longa. Hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrando a palavra de Deus que vai realizando grandes obras, convertendo muitas pessoas. E esta é a graça maravilhosa do poder da palavra de Deus, que não é um livro, mas é uma força viva. É o Espírito do Senhor que age na palavra. A letra não serve para nada, vai dizer o apóstolo Paulo depois, mas é o Espírito que dá a vida. É o Espírito que congrega. É o Espírito que realiza toda a obra do poder de Deus na história humana. Por isso aqui nós vamos encontrando hoje a eleição de Barnabé e de Paulo para uma missão específica: evangelizar os gentios. Os cristãos estão em jejum, estão em oração, e é nesse momento então de culto que o Senhor vai manifestar a sua vontade, dizendo: separe para mim Barnabé e Paulo, porque eu tenho uma missão específica para eles: ser evangelizador daqueles que não são judeus, dos gentios. E assim então os discípulos separam Barnabé e Paulo, impõem as mãos sobre eles e os envia. Os envia para que possa realizar a missão que Deus havia então designado para eles, porque cada homem e cada mulher tem a sua missão. Cada homem e cada mulher recebe do Senhor esta missão. E realizar esta missão é o que vai dar sentido de completude e de realização pessoal para a minha vida e também para a sua vida. E foi nesse lugar que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Antes éramos chamados de aqueles que estavam no caminho. Agora não. Agora somos chamados de cristãos. E no Evangelho nós vamos encontrar o segundo anúncio missionário de Mateus. E aqui ele vai trazer características porque são os 12 apóstolos que participaram como testemunhas oculares daquele momento todo especial das bem-aventuranças que nós ouvimos ontem. Por isso Jesus agora está enviando esses 12 cheios do Espírito das bem-aventuranças, porque eles aprenderam de Jesus, eles viram como se faz, eles aprenderam. E como eles aprenderam do próprio Mestre, agora então eles são enviados. E esse envio traz algumas características que chocam com a realidade que estamos vivendo hoje.
Por exemplo, os discípulos devem anunciar que o reino dos céus está próximo. A proximidade do reino e não uma teologia, não uma doutrina, não um mundo de ilusões, mas apresentar e proclamar que o reino de Deus está próximo. E Jesus então confere poderes especiais ou dons especiais a esses 12, porque agora eles agem em nome de Jesus, eles agem pelo poder de Jesus, por isso eles devem curar os enfermos, eles devem ressuscitar os mortos, como aquele filho pródigo que estava morto, lembra? E o pai diz: meu filho estava morto, agora ele ressuscitou, agora ele vive. Porque às vezes podemos estar vivos biologicamente, mas mortos espiritualmente. E os discípulos então são enviados para ressuscitar esses mortos, ressuscitar aqueles que estão aprisionados no túmulo e na pedra do materialismo, da indiferença, da violência. Então, ressuscitai os mortos. Purificai também os leprosos, aqueles que são abandonados e marginalizados por causa das ideologias sociais que a nossa sociedade vai edificando, excluindo pessoas. Então, purificai os leprosos, aqueles que são mal vistos, aqueles que estão excluídos, purificai-os. E também expulsai as forças do mal, expulsai os demônios. E agora uma característica: recebestes de graça, então de graça também deveis dar. Maldito aquele que faz então da igreja uma casa de negócios. Pequenas igrejas, grandes negócios. Malditos são aqueles que procuram enriquecer-se, procuram poder, instrumentalizando a igreja e instrumentalizando a missão de Jesus para poder atingir esse alvo tão obscuro. E Jesus vai dizer: de graça recebestes, de graça também deveis dar. E também não confie no